gente, em breve, amigo, vai se revelar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento, ó Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, com o coração grato pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua paz derramada sobre as nossas vidas. Gratidão, Pai, porque mesmo nos momentos difíceis, ó Pai, nós reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunir, ó Pai, mesmo que virtualmente, no nome de Jesus, para louvar e glorificar o Teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu infinito amor derramado sobre as nossas vidas e que o Senhor continue, ó Pai, abençoando cada igreja que tem glorificado o Teu santo e bendito nome, Senhor, pela paz que o Senhor traz aos nossos corações. É no nome do santo nome de Jesus que eu oro e eu agradeço. Amém, Senhor. Boa noite, meu irmão e minha irmã. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para celebrar Jesus Cristo, o protagonista do Natal. Aliás, a razão do Natal. Neste quarto domingo do Advento, aproximamos do Natal de Jesus, celebramos a certeza de que o Pai nos ama e por isso quer estar entre nós, fazer parte da nossa vida e conduzir a humanidade no amor e na paz. O exemplo de Maria e José nos ensina a viver nossa fé na obediência e na vontade de Deus. Maria e José são exemplos de confiança em Deus e de generosidade e acolhida no cumprimento de sua vontade. O Evangelho nos apresenta o anúncio do anjo a José. José é esposo de Maria, porém, conforme o costume da época, ele ainda não morava junto dela, não tiveram relações conjugais. É natural que José achasse estranho ver Maria grávida, gestando um bebê que não era fruto de sua relação com ela. Como você explicaria isso? Certamente José, um homem justo, orou muito e pediu a Deus direção antes de tomar qualquer decisão. Uma vez que José compreende o mistério que se realiza em Maria, poderá assumir a missão que Deus lhe confia. Ela dará à luz um filho e você o chamará com o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus salva ou Salvador. Reflete a sua missão. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por nome em um recém-nascido era a função própria do Pai. Reconhecemos que foi uma prova difícil para a fé de José.
porém, com responsabilidade madura, entregou-se como colaborador de Deus na história da salvação. Celebremos a liturgia da alegria e da esperança suscitadas pela vida do Senhor. Ele fará morada em meio à humanidade que deseja um mundo de solidariedade e paz. Amém. Neste quarto domingo, nós continuamos com a tradição da Irlanda, uma tradição cristã, e eu convido a Luciana para vir até aqui para acender a quarta vela do Advento. Com essa vela, nós proclamamos a Jesus, autor e salvador das nossas vidas. Amém. Você pode orar por nós? Nessa noite nós nos alegramos, Pai. Nós nos alegramos porque estamos celebrando a vinda do nosso Salvador. Nessa noite nós simbolizamos as nossas vidas diante de Ti, para cultuar, exaltar e agradecer o Teu nome e celebrar a Tua vinda. Ó Pai, a qual o Senhor veio para nos salvar e nos libertar. Nossos corações se alegram e regozijam de Ti, ó Pai, todo o tempo. Por isso, ó Pai, abençoa a nossa noite de Natal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, amém? Com toda a alegria do nosso coração, mesmo remotamente. Não vamos deixar que a tristeza e todas as dificuldades trazidas pela pandemia nos tire essa paz que excede todo entendimento. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e um Feliz Natal.
dos céus, esse mundo baixou e morrendo na cruz, nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. Nas estrelas seja sua mão, e no vento ouça sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. É o dia
Boa noite, irmãos. Vamos fazer uma oração neste momento em que ouviremos a palavra de Deus? Pai, usa o teu servo para trazer a tua palavra aos nossos corações, Pai. Fortalece a cada vida que está participando deste culto, Pai, que a tua palavra possa trazer renovo a cada um de nós. Abençoa, Senhor, a cada família representada neste culto, ó Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Saudações, irmãos amados, a paz de Jesus esteja sobre o teu coração. Que privilégio este de estar com vocês, compartilhando a palavra do Senhor, ainda que seja por meio dessa transmissão, mas é com muito temor que está o nosso coração diante dessa palavra, que cremos que edificará seu coração, e eu creio que o nome do Senhor Jesus será glorificado. Que alegria estar com os irmãos, e agradeço já pela vida dos nossos irmãos, os presbíteros dessa amada igreja, este conselho abençoado, e logo estaremos aí conhecendo os irmãos também, essa cidade aí abençoada em Assis, não é? E essa primeira IPI que nós temos conhecido a história, estamos apaixonados e orando para que Deus derrame graça e abençoe a todos os irmãos. Meu nome é Rodrigo, sou pastor aqui em Porecatu, e é a nossa alegria de receber esse convite, tá joia? E nós vamos à palavra do Senhor neste momento. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Abra, por favor, em Neemias, no capítulo 2. Nós gostaríamos de compartilhar uma breve palavra, mas creio que ela há de impactar seu coração. Você crê? Eu não estou tão próximo de vocês aí, mas estou olhando os olhos de vocês aí, por meio dessa transmissão, e eu quero que a graça do Pai, assim como Davi, ele foi para a batalha, a fim de levar pão para os seus irmãos que estavam enfrentando gigantes, enfrentando batalhas, assim está meu coração. Eu quero, neste momento, trazer pão para os irmãos que estão na luta, que estão marchando aí, com tantos desafios, não é? E creio que a graça de Deus, esse pão, que é a palavra do Senhor, há de fortalecê-los. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Pai amado, graças te damos pela tua graça, pela tua palavra, que cremos, Deus, que ela é a fonte de vida, fonte de salvação. Nós oramos pela iluminação da tua palavra. Doce Espírito Santo, fale conosco, ministra as nossas vidas neste momento, Senhor. Que teu nome seja glorificado. É que nós damos a ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abra, caso você ainda não, Neemias no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós queremos começar a leitura, a partir desse versículo 11, e nós iremos até o versículo 18. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém.
Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assoladas, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então, olha que tremenda a reação do povo. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu quero enfatizar, queridos irmãos, novamente o versículo 17 dessa passagem bíblica. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nós preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Antes de falarmos, irmãos, sobre a importância de Neemias, sobre a restauração do povo de Deus, é interessante pensar antes em um homem que foi também fundamental para a restauração desse povo. O nome dele é Esdras. O livro antes nós temos registro que Esdras ele foi também movido pela direção de Deus. Deus havia despertado o espírito de um homem chamado Ciro, rei da Pérsia. É tremendo ver que Deus trouxe um despertamento no espírito. Isso nos leva a compreender que todo despertamento espiritual é provocado pela presença de Deus. Olhamos para Esdras, que ele foi juntamente com o povo, porque Jerusalém havia ficado assolada há mais de 70 anos. Estavam destruídos seus muros, o templo tão formoso, a qual o rei Salomão havia edificado, tudo sobre ruínas. Já não existiam mais as casas, só existia de bom somente a memória de bons momentos. De bom ficou só as lembranças. É triste quando a gente olha para trás e só recorda de bons momentos, não é? E quando Deus ele começa a despertar este povo, Esdras se levanta com um povo e retornam uma viagem de 4 meses para Jerusalém, para reconstruir. Chegam lá, eles começam somente a construir o altar. E eles são interrompidos na construção ou na restauração desta obra. Eles ficam parados 10 anos, até o dia que Neemias, ele toma conhecimento e pergunta como que está Jerusalém. E ele soube que a cidade estava em ruínas, estava em miséria. E com isso ele foi consumido por tamanha compaixão por este povo. E o rei lhe deu graça e o abençoou para que ele pudesse ir juntamente com os outros levitas, sacerdotes,
para que ele fosse para Jerusalém. Quando ele chega lá, ele se depara tudo sobre uma ruína. Só que uma coisa interessante, irmãos meus, Neemias, ele chega lá e o povo está acostumado com a miséria. Neemias, ele teve um papel tremendo, que ele foi um propósito de causar um despertamento. E esse despertamento é como se ele gritasse para todo aquele povo que já estavam desanimados ou adaptados com aquela situação triste e lamentável. Neemias, ele grita exatamente neste clamor: desperte, a obra ainda não acabou. E é neste tema eu gostaria de trazer esta mensagem: desperte, a obra ainda não acabou. Irmãos, como nós precisamos de um despertamento nesses dias, como nós precisamos lutar seriamente contra o comodismo, porque a obra ainda não acabou. Nós somos uma obra do Senhor que estamos o tempo todo em tratamento. Nós estamos num processo de restauração. É tremendo olhar para este texto bíblico, irmãos meus, e ver que Deus colocou algo no coração de Neemias que precisava despertar um povo a qual estavam acostumados com uma vergonha. Neemias, quando ele chega, ele percebe aquele cenário vergonhoso, uma miséria que estava, e ele começa a ficar inconformado com aquilo. Interessante que ele chama o povo e disse: olhem, vocês não estão vendo a miséria que estão? Olhem, se percebam. Ele foi lá para causar um desconforto. Sabe, irmãos meus, a primeira coisa que nos leva a pensar que é um problema muito sério se acostumar com uma situação. Cuidado, não se acostume com uma situação. Nós podemos se acostumar com as coisas com muita facilidade, e isso é perigoso. Apóstolo Paulo já havia também alertado a igreja em Romanos, no capítulo 12, especialmente no versículo 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis. Sabe, a gente tem uma facilidade de se acostumar com uma situação, se acostumar com as coisas, assim como este povo que foram com o propósito de restaurar tudo que estava em ruínas, mas no decorrer levantou-se oposições, veio o desânimo, estabeleceu o desânimo, e assim eles se adaptaram com isso. Se adaptaram com aquela miséria e foram vivendo. Sem os muros que significavam a proteção, sem segurança, vulnerável aos inimigos, tudo em ruína, e o propósito de Deus era de restauração. Restaurar a identidade daquele povo como um povo de Deus. Irmãos, é um perigo se acostumarmos com uma situação. Nós temos uma facilidade de se acomodar, de se adaptar. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Nós podemos se acostumar até mesmo com coisas que no início até nos incomodam. Mas se a gente não se posicionar, misericórdia. Eu lembro de uma situação em que tinha um mau cheiro assim em casa. Acho que era até mesmo de mofo, alguma coisa assim. E aquele cheiro incomodava uns 3, 5 minutos quando eu chegava em casa. E foi deixando. Logo a gente se acostumou. Até o dia que alguém de fora que veio sentiu aquele cheiro que a gente não sentia mais. Aí precisamos nos posicionar. A gente pode se acostumar com um cheiro ruim, por exemplo. Eu disse um exemplo para vocês. Mas olha, um inseto,
Se tiver um inseto, por exemplo, assim em casa, vai deixando, tem aquele cheiro. Ah, mas se a gente não se posicionar, a gente se acostuma. Isso é o cheiro, irmãos meus, até mesmo do pecado. Se a gente não se posicionar, a gente se acostuma com o pecado. A gente acaba se adaptando com coisas erradas, sem perceber o significado ou a seriedade que elas representam, ou as ameaças que representam, quando há princípios violados. E se a gente não se posiciona, amados, como a gente, podemos sofrer consequências terríveis. Neemias, ele foi lá para provocar um despertamento, foi para incomodar, porque é um problema muito sério se acostumar com uma situação. Eu creio, irmãos meus, com muito amor, eu quero compartilhar essa mensagem a fim de incomodá-los, a fim que o Espírito de Deus possa causar um santo desconforto, que o Espírito de Deus possa realmente nos levar a perceber a situação que nos encontramos. Sabe, queridos, nós podemos acostumar com uma situação e nem sentir mais vergonha. Isso é perigoso. Podemos se acostumar com uma frieza espiritual. Podemos se acostumar, irmãos, de ver uma igreja vazia, de ver cadeiras vazias. Nós podemos acostumar, queridos, com coisas as quais Deus não deseja que vivamos dessa maneira, só que se a gente não se posicionar, misericórdia, me faz pensar, irmãos, qual é o sentimento quando pecamos? Qual é o sentimento quando pecamos? É de vergonha ou de aceitação? A reação que podemos transmitir ao pecar é muito significante. Isso poderá revelar como está o nosso coração diante de Deus. É muito significativo a nossa reação. Efésios capítulo 5, verso 11. Apóstolo Paulo também, direcionando uma carta pastoral à igreja, ele diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Ele está se referindo para o cuidado de não sermos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. O só referir já é constrangedor, já é uma vergonha. Só de referir é uma vergonha, então imagine praticar. Por isso que nós temos que, em nome de Jesus, irmãos, ter um despertar, assim como Neemias, ele foi lá para despertar aquele povo que já estavam acostumados com uma situação. Segunda coisa, queridos, mudança acontece pelo desconforto. Mudança acontece pelo desconforto. Você sabia que o Evangelho de Cristo, o Evangelho legítimo, não é uma mensagem simpática? Não é uma mensagem simpática. O Evangelho legítimo, o Evangelho de Cristo, não é uma mensagem simpática. Ela nos chama para a renúncia. O Evangelho nos chama para a renúncia, nos chama para negar a si mesmo. O Evangelho nos chama para tomar iniciativa, para reconciliar com aquele que nos ofendeu. É estreito o caminho, não é uma mensagem simpática. E quando a gente não reconhecemos a mensagem do Evangelho de Cristo, que nos leva à cruz, irmãos, desconhecemos, é um Evangelho que não é propriamente legítimo. Cuidado com esse Evangelho paralelo, esse Evangelho superficial, esse Evangelho que nós podemos adaptar nossa maneira de viver. Misericórdia. Realmente, irmãos, a mudança acontece pelo desconforto. Todas aquelas pessoas a quem Jesus ministrou, pregou o reino, a mensagem do reino, causou um desconforto. Muitas das pessoas foram desconfortadas. Lembramos, por exemplo, daquele jovem rico.
Quando Jesus olhou para ele com muito amor, dizendo: uma coisa lhe falta, vende tudo, dê os seus bens aos pobres, depois me segue. Aquilo incomodou tanto ele, e incomodou tanto, trouxe um desconforto, mas ainda assim ele resistiu uma grande oportunidade. Olhamos para Cristo, quando ele, ao curar um homem que já estava paralítico há 38 anos, isso lá em João capítulo 5, este homem, ele é curado. Este homem, agora ele se levanta, pega o leito e anda. E diz a palavra, ainda no mesmo capítulo, no versículo 14, diz que mais tarde, Jesus o encontra e disse assim: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meu Deus! Eu imagino a reação que esse homem teve. Certamente ele estava deslumbrado por estar finalmente andando, ele está pulando, e o mestre lhe disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Existe coisa pior do que uma enfermidade física, é perecer eternamente sem Cristo. É de você ser restaurado, mas não ter o temor de Cristo, de não ter uma vida com o Senhor. Trouxe realmente, eu penso que trouxe um impacto, trouxe um desconforto, mas a mudança, irmãos, ou seja, a transformação, ela é necessária pelo desconforto. Mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos transformados, irmãos, pela mente renovada. Quem se conforma não se transforma. Só se transforma aqueles que estão incomodados. Conta a verdade naquele ditado que os inconformados que se mudem, não é? Ou quem está os incomodados é que se mudam. É verdade, porque só quem está incomodado é que muda. Quem está incomodado é que muda. Quem está acomodado não muda. A mudança pertence para aqueles que são inconformados ou que estão incomodados. E graças a Deus, que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa e ela nos toca através de homens inspirados por Deus, assim como Neemias, quando ele chegou e chamou aquele povo e disse: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Neemias chamou aquele povo e fez ele olhar ao lado deles. Vocês estão vendo isso? Vocês acostumaram com isso? Essa miséria não incomoda vocês? Aplicando para hoje essa mensagem, mas será que esse é somente uma vida de oração assim, não incomoda vocês? De não ter uma vida de oração, não se incomoda? De não ter um compromisso diário com Deus, não se incomoda com isso? De não sentir paixão pelas vidas, desespero pelas vidas, isso não te incomoda por não sentir isso, por ser indiferente? Irmãos meus, a palavra realmente precisa nos tocar, nos incomodar. O Espírito de Deus realmente ele nos incomoda para nos transformar, nos incomoda. E glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela interage, ela leva a gente a ser movido por ela. Não faz muito tempo em que eu estava saindo de casa apressado e, detalhe, o cachorro estava lá para tratar dele ainda, e eu falei: misericórdia, depois eu trato do cachorro. E quando eu chego no portão, veio a palavra, veio um provérbio: o homem justo zela pela vida dos seus animais. Em outras traduções diz que o homem bom cuida da vida dos seus animais, ou cuida bem dos seus animais. O homem bom cuida bem dos seus animais. Quando eu estava saindo, aí o Espírito Santo me veio essa palavra na hora. Me desarmou na hora. Deixei tudo que tinha que fazer, fui dar atenção lá para o cachorro.
porque essa palavra tocou, me incomodou, e você consegue dar um passo com essa palavra que o Espírito Santo trouxe à sua memória? Não tem como. Então é isso, irmãos. Eu creio que a palavra de Deus, Deus deseja interagir conosco por meio da palavra, trazendo assim um desconforto, nos incomodando, sabe? Como a gente precisa isso nesses dias, irmãos amados, ser incomodados pela palavra de Deus, porque realmente só aqueles que estão incomodados é que pode experimentar uma verdadeira mudança. É tremendo o impacto que houve no coração daqueles homens por intermédio de Neemias. Quando Neemias, seguro de declarar que Deus estivera com ele, que Deus havia abençoado, abriu portas para que ele estivesse lá. Olha comigo, por favor, mais uma vez no versículo 18. E lhes declarei com uma boa mão do meu Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falara. Então disseram, olha só a reação deste povo, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Que tremendo, esse povo teve uma reação, uma disposição, disponhamo-nos e edifiquemos. Eu creio, irmãos, que esse é o propósito que Deus quer despertar na igreja, despertar sobre a sua vida. Por quê? Porque a obra ainda não acabou. A obra ainda não acabou. Sabe, irmãos, nós temos muitas vidas que ainda não conhecem a Jesus. Certamente tem alguém na sua casa que não conhece a Cristo, sabe? Talvez você tenha, sim, já o cumprimento da promessa do Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porém, não se acomode. É triste quando muitas vezes os pais acabam se acomodando porque passou tantos anos orando pelos filhos, os filhos se convertem, estão caminhando, estão uma bênção, aí os pais se acomodam. Lembro de uma pessoa em que orou tanto pelos filhos, os filhos vieram a Jesus, caminhando com Jesus. Ele vai e me compra um local próximo de uma represa, e ali ele passou agora a pescar. Abandonou a igreja, abandonou o ministério, abandonou a célula, abandonou a comunhão. Se acomodou agora, meus filhos já estão no caminho. Não, a obra ainda não acabou. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel de completá-la até o fim, até a volta de Cristo. Queridos, nós precisamos estar firmes, porque a obra ainda não acabou, não acabou. Deus, Ele tem um propósito de restaurar, seja a sua família, seja tantas outras pessoas, mas lembre-se disso, não se acostumem com a situação, e a mudança, ela pertence para aqueles que estão inconformados, para aqueles que estão agora sim incomodados pelo Espírito de Deus. Minha oração é que o Espírito de Deus venha causar um santo desconforto em você. Você recebe isso? Você diz amém? É isso mesmo. Pois quando o Espírito de Deus, amados, nos revela o nosso coração, a gente fica tão incomodado. E é muito preocupante quando a gente se dá conta que faz tempo que a gente não fica incomodado por nada. Sabe, toda pessoa que experimentou uma transformação de vida, ela antes foi tocada por um desconforto. Alguma coisa ela não ficou mais confortável. Ela não ficou mais confortável com aquele tipo de maneira de andar. Não ficou mais confortável de ver aquele tipo de entretenimento. Não ficou mais à vontade, não ficou mais tão à vontade com estilo de vida. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas nós desejamos, temos que desejá-lo, dizer: Senhor, eu sei que a sua obra ainda não acabou. Faça em mim a tua vontade dia após dia. O que for necessário, que o Espírito Santo de Deus venha nos incomodar. Sabe, nos incomodar de coisas que talvez antes a gente era firme, era radical. Nós tínhamos uma firmeza com Cristo, desejávamos viver o céu na terra. E hoje, parece que isso está tão distante. Há uma superficialidade. Irmãos, que o Espírito de Deus possa trazer sobre ti um santo desconforto. Entender, olha, a obra ainda não acabou.
A nossa corrida ainda não chegou no final ainda, queridos. Estamos combatendo um bom combate, precisamos combater um bom combate, igreja. Nesse tempo de pandemia, mas a obra ainda não acabou. Eu sei que agora nós estamos correndo um perigo sério com as distrações. Não se distraia, que é de gente que está esfriando na fé, misericórdia. A gente pensa, esfriou na fé, ou nunca foi fortalecido, ou nunca foi firme a sua fé com Deus. Nós precisamos aprender agora, mais do que nunca, a depender dessa graça do Senhor Jesus, crendo que Ele vai nos sustentar, pois Ele é fiel de completar essa boa obra, a qual Ele já começou. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor neste momento. Quero orar com vocês, queridos, com muito amor. Gostaria de compartilhar e deixar com vocês essa palavra, a palavra de Deus. Este povo a qual Neemias governou, liderou, foram despertados, levantou um exército firme. Eles enfrentaram muitas oposições, só que eles reconstruíram coisas de um tempo impressionante, tipo as muralhas. Em 52 dias eles reconstruíram tudo. Eles tiveram vitórias, eles foram bem-sucedidos. Foi muitos desafios, com certeza. A importância maior não era a estrutura, mas era o coração daquele povo de voltar para Deus. Eles entenderam que a obra ainda não acabou. Precisamos continuar. A obra ainda não acabou, queridos. Que você não fique acomodado, mas que o Espírito de Deus possa despertar seu coração, trazer uma vibração, trazer um ânimo, trazer sobre ti bom ânimo, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Pai, a Tua palavra, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Tua palavra, Senhor, ela nos toca. Tua palavra, Senhor, ministrou aos nossos corações, norteando. Tua palavra revelou o nosso estado, revelou o nosso coração, revelou o nosso caminhar, pois tudo, Senhor, os seus olhos contemplam, Senhor. E nós queremos pedir a Ti, em nome de Jesus, Deus, pela Tua graça e pela ação do Teu Santo Espírito em nós, que opere, Senhor, um santo desconforto em nós, Pai. Desperta-nos, Espírito de Deus, não queremos ficar adormecidos, sendo que a obra ainda não acabou. Senhor, nos ajude, Senhor, nos libertar de toda distração, de toda preguiça, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, não queremos ser frios na fé, nem mornos, Senhor, mas aqueça nosso coração, Deus, de amar a Tua presença, de amar a Tua palavra, de buscar a Tua palavra, de consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, que o Senhor os abençoe e os guarde. Sim, Pai, que o Teu nome, acima de todas as coisas, seja glorificado. É que nós oramos, ó Pai, e Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, irmãos meus. Grato ao Pai por essa oportunidade, que com muito temor nós compartilhamos esta palavra, a palavra do nosso Deus, e que o Senhor abençoe os irmãos nestes desafios aí do porvir, com o reverendo Osmar, estarão aí com vocês pastoreando. Creio que será uma bênção, um tempo que vocês irão avançar na graça do Senhor, não é? Muito obrigado mais uma vez pelos amados, pelo conselho da amada igreja. Sentimos honradíssimos, pelo convite, e que o Senhor, acima de tudo, seja direcionando, abençoando o seu lar, sua vida. Fiquem na paz, queridos. Deus abençoe.